Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no 7º dia de leitura bíblica e eu quero te convidar você a participar conosco desse projeto. Nosso objetivo é podemos estar lendo a Bíblia inteira neste ano de 2026. E caso você chegou aqui agora, volte alguns vídeos atrás. Nós já temos 6 vídeos, falando, comentando, dando alguns pontos principais da nossa leitura. Hoje nós iremos fazer a leitura dos capítulos de número 19, 20 e 21 do livro de Gênesis, tá bom? Então participe conosco. Minha intenção aqui hoje é trazer para você alguns pontos que possa te aguçar a você querer conhecer um pouco mais do texto sagrado, tá? Então fique conosco. Se você puder, se inscreva no canal, convide alguém a poder estar contigo fazendo essa leitura nessa jornada desse ano, para que quando chegar lá em dezembro a gente tenha aí algo a contar sobre aquilo que nós mais gostamos, sobre a leitura inteira da Bíblia neste ano, tá? Eu separei aqui alguns pontos, como sempre, tá? Eu queria compartilhar com vocês e depois vocês possam encontrar esses pontos também na Bíblia Sagrada, tá bom? Então hoje estaremos falando sobre o capítulo de número 19, 20 e 21 de Gênesis, tá bom? Então o primeiro ponto que eu anotei aqui é a chegada dos anjos em Sodoma e Gomorra, tratando ali como homens. Nós vimos no capítulo anterior, que enquanto Abraão ficou ali tentando questionar, Deus, se porventura tivessem 10 justos, 50 justos, o Senhor não teria como poupar esse povo? E Deus falou: certamente se tivesse eu pouparia, Então ele estava intercedendo. Enquanto isso, os dois dos 3, um ficou, que era Deus falando com Abraão, e 2 foram encaminhando em direção a Sodoma e Gomorra. Agora no capítulo seguinte, que é o capítulo 19, esses 2 homens chegam em Sodoma e Gomorra, para poder agora procurar ali encontrar Ló. Só que o interessante é que Ló observa esses homens chegando, se levanta, vai em encontro desses homens, reconhece quem é. E aí o ponto 2 é que Ló faz igualzinho a Abraão. Ele reconhece, já se prostra, já quer preparar uma oferta para poder oferecer, tenta insistir, porém aqueles homens, que nós sabemos que são os anjos ali, não aceitam de primeira, mas Ló consegue convencer eles até que possa oferecer, entregar essas ofertas. Depois o ponto 3 que eu anotei foi a imoralidade da cidade. Enquanto Ló estava ali servindo, entregando ali uma adoração àqueles anjos ali, querendo agradar aqueles anjos ali, dando de comer igualzinho fez Abraão, querendo agradar aqueles homens, a Bíblia vai dizer que a imoralidade está tão grande que veio homens, desde o maior ao menor, de todos os bairros daquela região, daquela cidade, para procurar quem eram aqueles homens que estavam ali dentro da casa de Ló. Então entende isso aqui? Eles foram de todos os lugares, de todas as idades, foram ali por causa da imoralidade. Até chegar ao ponto número 4, que Ló, sabendo como que eles eram, Ló sai, fecha a porta da sua casa e diz para eles: olha, deixa esses homens quietos. E eu vou fazer uma proposta para você. Ló, ele oferece as suas filhas em troca. Fala assim: eu tenho duas filhas aqui, que elas são moças, não conheceram homem nenhum. Eu vou entregar para vocês, vocês fazem o que vocês bem entender. E aqueles homens vão negar as filhas de Ló, com intenção de estar ali praticando a imoralidade. Você consegue entender isso aqui? Ló, ele consegue reconhecer quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Ele oferta as suas filhas e aqueles homens, através da imoralidade, não aceitam as filhas, que já é uma coisa absurda, não aceita as filhas de Ló e ainda querem ali criticar Ló. Até que chega um ponto assim: mas peraí, você é um estrangeiro aqui, está querendo fazer agora, está querendo ser o juiz da nossa nação, querendo julgar tudo. A Bíblia vai dizer que aqueles homens vão avançar sobre Ló, vão atacar ele para poder bater. Só que no mesmo momento, a Bíblia vai falar que aqueles homens que estavam lá sendo recepcionados por Ló vai esticar as mãos, vai tirar Ló, puxar para dentro de casa, fechar a porta. E aí depois vem o próximo ponto, que eles vão atacar Ló, que eu coloquei aqui.
os homens vão esticar a mão, né? Aqueles homens vão ficar cegos, não conseguindo enxergar nada, não conseguindo entender nada, do maior até o menor, vão ficar todo mundo cego, né? E Ló, é engraçado, que eu até anotei uma expressão, depois você vai ver, que quando Ló ele tenta argumentar, na minha Bíblia, na minha tradução, usou um texto que hoje seria muito corriqueiro, né? Que o texto vai falar assim: e eles disseram, sai daí, né? No intuito de Ló abandonar aquilo ali, como se Ló não tivesse autonomia, ele não podia falar alguma coisa, né? Então, depois que os anjos fazem isso, né? Os anjos vão trazer cegueira sobre a vida daqueles homens que estão ali, tá? Depois os anjos vão dar uma ordem para Ló sair com sua família, tá? Porque eles vão falar: olha, eu vim aqui para poder trazer uma notícia que você precisa sair daqui urgente, porque Deus nos mandou aqui para exterminar. Então eles dão a notícia para que Ló saia, ou melhor, uma ordem para que Ló saia, e depois dá a notícia dizendo: olha, nós viemos aqui para destruir essa cidade porque a imoralidade, né, o seu pecado já tem chegado de forma desagradável ao Senhor, tá? Então dá esse aviso. Além disso, os anjos também pedem para que Ló possa avisar aos seus familiares, e Ló, atentamente, na hora que eles falam, Ló tenta falar com os seus genros, né? Só que os genros, eles não dão ouvido, né? Os homens, os genros de Ló, que estavam ali prestes a casar com suas filhas, eles não querem dar ouvido e ainda acham que Ló está zombando, porque eles desacreditam que algo possa acontecer. Então Ló volta para sua casa, né? Aí a Bíblia fala que na manhã seguinte Ló está ali convencendo a sua família de sair, a sua família está enrolando, e aí vem o próximo ponto que eu notei que é muito interessante, que por eles demorarem tanto, enrolarem tanto para sair, os anjos, por amor ali àquela família, tomam eles pela mão e os anjos tiram eles da cidade. Observe isso aqui, é interessante porque o livramento chegou para Ló em forma de aviso: saia, porque vai ser tudo destruído. Pegue sua família e saia. Só que Ló ficou enrolando tanto, que se não fosse a misericórdia de Deus de usar aqueles homens, né, os anjos, para poder tomar Ló pela mão, a Bíblia fala que eles tomando pela mão, eles é que tiram Ló da cidade. E depois que tira da cidade, manda: agora vai embora, fuja pela tua vida, tá? Eu quero que você entenda isso aqui, querido, porque é muito importante, né? Eu sei que aqui, na verdade, era para mim poder dar só dicas para você sobre o texto, mas essa parte que fala muito forte no meu coração. Quantas vezes Deus tem nos dado direcionamento, tem nos dado informações para que a gente possa fugir da aparência do mal, tomar uma postura, e às vezes a gente fica negligenciando. Mas eu quero crer que, através dessa leitura bíblica, que Deus possa pegar você pela sua mão e te arrancar da comodidade, e você possa viver aquilo que Deus tem para você. Não espere, querido, se Deus mandar, ó, tá lá, desperta, assuma a tua postura, né? Se mova, mas não fique parado. Se Deus mandou você se mova em nome de Jesus, tá? Vou voltar agora aqui para os pontos, tá? Então, os anjos dali tomam eles pelas mãos, tira eles da cidade e depois fala: ó, escape por tua vida. E aí agora ele vai falar assim: ó, eu não tenho como ir para aquele monte, porque não vai dar tempo. Eu posso me esconder em Zoar até que acabe a destruição. E aí os anjos permitem que eles fiquem em Zoar. Então entenda, Ló ele sai de Sodoma, lá do meio de Gomorra, os anjos colocam ele para fora, ele vê que não consegue chegar ao monte, então ele pede para poder ir para Zoar, tá? Guarde esses nomes, queridos, de cidade, dos povos, porque isso é muito importante, tá bom? Vai para Zoar. Então, quando ele consegue chegar em Zoar, porque os anjos falam assim: ó, enquanto vocês não chegarem lá, a gente não tem permissão para começar a destruição. E quando ele chega em Zoar, aí começa a destruição. Então vem a destruição sobre Sodoma e Gomorra, né? Você sabe lá, aquela chuva de fogo, saraivada de fogo que cai sobre a cidade, destruindo tudo, né? E
ao mesmo tempo, quando isso começa a acontecer, eles estão já chegando, já em Zoar. Aí algo interessante, porque a mulher de Ló, ela realmente no meio do caminho, ela resolve olhar para trás, virar para ver o que estava acontecendo. E a ordem foi: olha, nem olha para trás, vai embora, abandona tudo. Esse olhar para trás aqui, queridos, é uma expressão utilizada para que não haja nada que te prenda naquilo que você foi arrancado. A mulher de Ló, ela está olhando para trás com remorso, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Então, entenda como que isso aqui é interessante, né? A mulher não obedeceu, não quis cumprir as ordens, depois de todas as chances, depois do próprios anjos pegarem eles pela mão e tirar eles à força de lá, né? Porque não foi tão livre assim eles escolhendo sair, mas foram tirados, arrancados de lá. Mesmo assim, ela resolve olhar para trás, tá? E aí depois nós temos ali a concretização, que depois que acaba o extermínio, né, acaba ali o que Deus havia decretado sobre Sodoma e Gomorra, aí a Bíblia vai dizer que saiu então Ló de Zoar e foi para o monte com suas filhas, e eles habitaram ali nas cavernas, tá? Depois disso, queridos, a gente vai ter ali uma conspiração. Essa conspiração vai acontecer entre as filhas de Ló. Elas vão falar assim: olha, para que haja descendência do nosso pai, vamos dar bebida para ele, deixar ele ali bem bêbado, e vamos nos deitar com ele para que nós tenhamos uma geração. A Bíblia diz que eles fizeram de tal forma que o pai bebeu tanto que o pai não percebeu que quando ele se deitou com a filha e quando se levantou. Olha que ponto que estava esse pai, e olha que ponto que estava essa conspiração das filhas para poder se deitar com seus pais. Com isso vai nascer duas nações ali, né? Tanto a filha mais nova quanto a mais velha, elas vão gerar e vão nascer ali duas nações, né? Que nós vamos falar muito sobre elas no futuro, que é os Moabitas e os Amonitas, tá? Esses dois povos vão ser peças fundamentais na nossa leitura daqui para frente. Então, guarde aonde está nascendo ali os povos dos Amonitas e dos Moabitas, tá bom? Para que depois a gente possa voltar aqui e relembrar bastante sobre isso aí, tá? Ponto 17. Depois já muda de novo, porque Abraão agora comete o mesmo erro que ele cometeu lá no Egito. Só que dessa vez agora ele vai fazer com o rei Abimeleque, tá? Não sei se você vai se lembrar, mas Abraão, quando estava entrando no Egito, ele vai em mente dizendo que Sara não era sua esposa e sim a sua irmã. Aqui ele faz a mesma coisa, comete o mesmo erro, né? E cometendo o mesmo erro, mais uma vez Deus vai entrar com a graça dele e vai repreender Abimeleque, falando assim: olha, você não pode tocar nessa mulher, porque essa mulher ela é casada, tá? Se você tocar, você vai morrer. Aí Abimeleque vai falar com Deus em sonho: mas peraí, Senhor, eu sou inocente, eu confiei na palavra dele. Tanto ele, tanto Abraão quanto a sua mulher Sara disseram que eles são irmãos, então eu sou inocente, no meu coração que eu sou inocente. Aí Deus vai falar assim: ó, é pela sua inocência que você tem no seu coração e que eu percebi e intervi e não permiti que você pudesse pecar contra mim. Agora entenda, quem mentiu foi Abraão, quem mentiu foi Sara. Só que se Abimeleque pecasse, estava pecando contra Deus. Me explica isso, como é que pode acontecer um negócio desse? Quem erra é Abraão e Sara por mentir, mas se Abimeleque pecasse, Abimeleque estava pecando contra Deus. Só que aí algo interessante, Deus fala assim: ó, restitui, abençoe meu filho, peça para que ele possa orar por você, para que você possa ser bem sucedido, porque senão, se você não restituir, não fizer o que eu estou mandando, você certamente vai morrer, não só você, mas todos os que estão com você. Então Deus manda Abimeleque restituir Sara e abençoar. Abimeleque então chama Abraão e depois chama a atenção dele. Fala: meu filho, por que você fizeste isso? Que mal eu te fiz? O que eu cometi contra você para que você pudesse fazer isso? Aí Abraão mais uma vez vai falar: é porque eu pensei que nessa terra não tinha temor a Deus. Eu pensei que nessa terra aqui as pessoas iriam me matar por causa da minha esposa, por isso que eu fiz isso. Então tenta se justificar. Só que depois de se justificar,
Abimeleque vai pegar e vai querer doar, abençoar Abraão, assim como Deus falou. Então ele vai dar gado, vaca, vai dar servos para Abraão. Abraão vai receber, vai orar por Abimeleque, abençoando ele. A Bíblia diz que quando Abraão ora por ele, abençoando, né, e ele é restituído Sara é restituída a Abraão. Abraão ora, abençoa aquele povo. A Bíblia diz que todo aquele mal que tinha acontecido com Abimeleque, porque Deus tinha cerrado a madre de todas as mulheres, que ninguém podia dar, não podia gerar mais filhos. O que acontece? Automaticamente todas as mulheres voltaram a poder conceber e dar à luz à criança. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Entende que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, e através de uma oração de Abraão abençoando Abimeleque vê ali o poder de Deus sobre a vida daquele homem. Interessante é que Deus fala para ele: olha, você não pode tocar, não pode fazer nada, porque este homem aí, Abraão, é um profeta. E Abimeleque, mesmo sendo um filisteu, ele consegue entender, ele consegue absorver quem é Deus na vida deste homem chamado Abraão, tá? Depois disso, queridos, vai se cumprir a palavra de Deus sobre a vida de Sara, né? E Sara vai conceber e vai dar luz a Isaac no prazo determinado por Deus, tá? Não sei se você se lembra, Deus promete que Sara e Abraão vão dar luz a um filho na sua velhice, tá? E aí aqui é o cumprimento dessa promessa, né? No capítulo de número 21 vai ser o cumprimento dessa palavra, onde Sara realmente vai dar luz a Isaac na sua velhice. E o texto vai enfatizar que Abraão era da idade de 100 anos quando Isaac nasceu. Observe aqui que o texto faz questão de dar a idade certinha que Abraão tinha quando Isaac nasceu, que era a idade de 100 anos. Beleza? E seguindo um pouquinho mais, vai ter outra referência que nós falamos no vídeo anterior, que é quando o menino tem 8 dias de nascença, ele vai ser circuncidado. Se você se lembra do que foi dito no texto, no vídeo anterior, coloque embaixo nos comentários o porquê que ele estava fazendo a circuncisão com 8 anos de idade. O que representava essa circuncisão? Coloca no vídeo abaixo aí, por gentileza. Outra coisa. Se Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, quantos anos tinha Sara? Coloca também nos comentários, por gentileza. Tá? Então, Deus cumpre, Sara dá luz, no 8º dia ele é circuncidado, a idade de Abraão é de 100 anos, tá? Isaac cresce, Sara consegue visualizar a zombaria, ou melhor, consegue visualizar Ismael zombando do seu filho. Porque conforme Isaac vai crescendo, a questão de Ismael já ser da idade de 13, 14 anos, né, 14 anos mais exato, ele começa a zombar. E Sara consegue observar isso. Então Sara agora vai falar para Abraão mandar o seu filho embora. Olha, eu não quero mais que Isaac assuma, né, a herança juntamente com Ismael. Manda ele embora. A princípio, quando Sara fala isso, Abraão não vê isso como uma coisa boa, né? Só que Deus fala para Abraão: pode despedir sim, faz aquilo que a sua mulher está dizendo para você, não se preocupe, porque assim como eu escolhi Isaac para poder assumir a sua descendência, não se preocupe, porque Ismael também vai ter a sua descendência, por causa de você, por ser sua descendência, ele também vai ser uma pessoa mais do que abençoada. Tá? Então Deus ali confirma para Abraão. Abraão agora separa ali um pouco de água, um pouco de pão, pega o seu filho Ismael, pega a concubina e despede eles, mandando eles ir embora. A Bíblia diz que eles vão sair errante, andando caminho fora, tá bom? E acabou que no período que eles estavam andando errantes, vai acabar a água, vai acabar a comida. Então Agar, agora desesperada, sem saber o que ia fazer, para onde iria,
O que H faz? Ela pega e coloca o menino debaixo de uma árvore. E aí o detalhe do texto fala assim, ó, e ela saindo um pouco mais à frente, no espaço de um tiro de flecha, né? Ela vai parar e vai chorar para poder falar com Deus. Só que o interessante é que H, ela tá chorando. Aí o texto fala assim, e H chorou, se distanciou do menino e chorou. Só que quando ela chora, o texto vai dizer assim, ó, e depois que ela chora, e ouviu Deus a voz do menino e bradou do alto do céu para que o anjo descesse e falasse para ele, ei H, fique tranquilo. Aí agora que vem a reafirmação da promessa que Deus já tinha feito pagar lá quando ela foge, né, de Sara. Aí o anjo aparece, fala para ela poder voltar, se submeter, que Deus era com ela, que Deus ia fazer uma grande nação sobre Ismael. Agora essa mesma reafirmação acontece. Deus envia o anjo novamente para poder falar com ela e abre os olhos dela. E aí então o desespero acaba, porque Deus mostra para ela um poço onde ela pega a água, dá água para o menino. E aí depois disso a Bíblia já dá um corte dizendo, e cresceu Ismael. Né? E ele cresceu, morou, e conseguiu se fortificar, cresceu e foi um flecheiro. Aí lembra que eu falei sobre o detalhe do texto? Quando Agar coloca ela debaixo de uma árvore e sai, né, para poder chorar, a Bíblia diz que saiu num tiro de arco. E depois, quando o menino cresce e é formado, a Bíblia diz que esse menino virou um flecheiro. Tá? Tem uns detalhes, então, por favor, pesquise, leia bastante sobre isso. Tá? Depois que acaba essa parte de Ismael, dá um corte e volta de novo para Abimeleque. Abimeleque agora volta a ter um encontro com Abraão, só que agora ele volta com o seu filho, né, o seu príncipe lá, e propõe a Abraão uma aliança, né, uma aliança entre eles, né, de comunhão, de respeito, vamos dizer assim, de uma aliança verdadeira entre eles, para que não haja confusão futura. Então ele propõe essa aliança, né? Só que Abraão, ele até aceita de imediato, mas Abraão fala assim, olha, nós tivemos um probleminha aí, teve algumas pessoas do teu povo que tomou de mim um poço à força. Só que Abimeleque vai falar, olha, mas eu não sabia disso, nem você me falou e eu não fiquei sabendo por ninguém. Tá? Mas aí o que acontece? Eles se realinham, né? Eles fazem ali então a separação de animais para poder queimar, fazer um sacrifício para poder firmar essa aliança. E isso aqui é muito interessante, porque ele está falando de um filisteu juntamente com Abraão, que faz uma aliança, e eles estão sacrificando a Deus vivo por essa aliança. Isso aqui é muito interessante, tá? Depois pare e analise bem esse cenário, tá? Pessoas diferentes, né? Mas se alinhando perante o Senhor através desse sacrifício, fazendo uma aliança. Depois disso também, Abraão aproveita, separa um pouco mais de umas novilhas ali, de umas ovelhas, para entregar a Abimeleque no intuito de dizer, olha, agora eu preciso que você seja testemunha de que foi eu que furei esse poço aqui é meu. Abimeleque aceita, eles fazem a aliança, e aí a Bíblia diz que termina o capítulo dizendo que Abraão, ele andou por muito tempo na terra dos filisteus. Então, queridos, esse texto de hoje demonstra como que a Bíblia, às vezes, ela conta uma história, dá um corte, né? Parece ter um corte seco, pula para outra história, depois ela retoma a história de novo. Então, é para você poder observar o quanto que a gente precisa estar atento nos nomes, nas datas, nos períodos, encaixando uma coisa na outra, tá? E eu creio que a leitura de hoje é uma leitura muito proveitosa. Então, leia uma vez, se precisar, leia a segunda, deixe as suas dúvidas no comentário, mande mensagem no grupo ou no WhatsApp pessoal para mim, que eu teria o maior prazer de estar te respondendo, te ajudando nessa leitura. E quero te desafiar mais uma vez, convide outras pessoas para estar conosco nessa empreitada de lermos a Bíblia no decorrer de todo este ano, tá? No mais, eu quero te desejar aí um dia mais do que abençoado, tá? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.